Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. São Jerônimo. 2 Macabeus, capítulo 10. Sob a proteção do Senhor, Macabeu e seus companheiros retornaram ao templo e à cidade. Destruíram os altares que os estrangeiros haviam edificado na praça pública, como também os troncos sagrados. Após terem purificado o templo, erigiram outro altar para os holocaustos. Utilizaram uma pedra para tirar faísca, das quais eles se serviram para oferecer os sacrifícios. Após 2 anos de interrupção, queimaram o incenso, reacenderam as lâmpadas e recolocaram os pães da proposição. Feitas essas coisas, prostraram-se por terra e suplicaram ao Senhor que não mais os entregassem a semelhante calamidades, mas se recaíssem nas ofensas, que corrigissem com brandura, sem entregá-lo às mãos das nações ímpias e bárbaras. Foi no dia do aniversário da profanação do templo pelos estrangeiros, isto é, no dia 25 do mês de Casleu, que eles o purificaram. Prolongaram as cerimônias e os festejos por 8 dias, como na ocasião da festa dos tabernáculos, recordando-se de que, pouco antes da ocasião desta festa, habitavam nas montanhas e nas cavernas como animais selvagens. Foi assim que, levando ramalhetes, ramos verdejantes e palmas, cantavam hinos àquele que lhes havia concedido a dita de purificar o seu templo. Decretaram por um edito público a toda a nação judia que esses mesmos dias fossem solenizados em cada ano. Acabamos de narrar as circunstâncias da morte de Antíoco, cognominado Epifanes. Vamos agora proceder à narrativa dos acontecimentos sucedidos sobre Antíoco Eupator, filho desse sacrilégio, resumindo o que se refere aos males da guerra. Assim que subiu ao trono, esse príncipe pôs à frente das negociações do reino um certo Lisias, o qual nomeou também governador militar e chefe da Cilicia e da Fenícia, porque Ptolomeu, apelido Macron, tomando a iniciativa de se mostrar junto com os judeus em vista da perseguição movida contra eles, procurou governá-los na paz, mas pelo favoritismo do rei, ele havia sido denunciado a Eupator. Por outro lado, taxado muitas vezes de traidor por ter deixado Cipre, que lhe fora confiado por Filometor, e se ter posto a serviço de Antíoco Epifanes. Assim, não podendo exercer com honra seu alto posto, envenenou-se e morreu. Mas Gorgias, tomando o comandante do exército nessa paragem, tomava consigo tropas estrangeiras e aproveitava-se de todas as ocasiões para guerrear os judeus. Os indúmeos, senhores de várias fortalezas importantes em combinação com ele, molestavam os judeus, acolhiam os exilados de Jerusalém e mantinham um estado de guerra contínuo. Então Macabeu com seus companheiros atacaram as fortalezas de Indúmia, após haver realizado e invocado o auxílio de Deus. Atacaram-nas vigorosamente, apoderaram-se de todas, repeliram os que combatiam sobre as muralhas e massacraram os que caíram em sua mão. Mataram não menos de 20.000 homens. 9.000 fugitivos, pelo menos, haviam procurando abrigo em 2 fortalezas equipadas com o necessário para resistir ao cerco. Macabeu deixou Simão, José e também Zaqueu e seus companheiros para expugná-los e dirigiu-se para onde se exigia mais a sua presença. Todavia, os companheiros de Simão, seduzidos pelo dinheiro, deixaram-se corromper por alguns dos que achavam nas torres da fortaleza, e mediante a soma de 70.000 dracmas, deixaram escapar muitos deles. Ouvindo essa notícia, Macabeu acusou-os diante da assembleia dos chefes de terem vendido seus irmãos a troco de dinheiro, entregando os inimigos à liberdade. Comprovada sua traição, mandou-se executá-los e em seguida tomou conta de suas cidades.
Coroadas de êxito as lutas de ambos os lados, ele matou mais de 20.000 nas duas fortalezas, anteriormente vencido pelos judeus. Timóteo colignou copiosas tropas estrangeiras e reuniu na Ásia uma numerosa cavalaria, indo em direção à Judéia com a intenção de conquistá-la pelas armas. Com a sua chegada, Macabeu e seus companheiros cobriram a cabeça com terra, cingiram os reis com um saco em sinal de prece. Em seguida, prostrados aos pés do altar, rogaram a Deus piedade para com eles, pedindo que se declarasse inimigo de seus inimigos e adversário de seus adversários, conforme a promessa formada da lei. Terminada a oração, empunharam as armas, retiraram-se para bem longe da cidade e detiveram-se ao chegar perto do inimigo. Ao despontar a aurora, travaram combate os dois lados, contando os êxitos e a vitória, por causa de sua valentia e do socorro do Senhor, e outros entregando-se ao combate apoiando no próprio furor. No auge do combate viram os inimigos aparecer no céu 5 magníficos guerreiros montados em cavalos ajaizados com freios de ouro, e que se colocaram à frente dos judeus, postando Macabeu no meio deles e protegendo-o com suas armas, tornando-o invulnerável. Ao mesmo tempo lançava dardos e raios sobre os inimigos, cegando-os, gerando entre eles confusão, pondo-os em desordem. Foram, pois, mortos 20.500 soldados e 600 cavaleiros. O próprio Timóteo fugiu para uma praça muito forte, chamada Gazará, cujo comandante era Queréias. Macabeu e os que se achavam com ele cercaram a fortaleza durante 4 dias, enquanto os que se encontravam nela não cessavam de blasfemar e injuriar, confinados em seus muros. Amanhecendo, porém, no 5º dia, um grupo de 20 jovens do exército de Macabeu, inflamado de cólera por causa dessas blasfêmias, atirou-se corajosamente contra a muralha e massacrou todos os que apareciam em sua frente. Outros subiram do mesmo modo no muro e atearam fogo às torres. Acenderam fogueiras nas quais queimaram vivos os blasfemadores. Outros ainda arrombaram as portas, fizeram entrar o restante do exército e ocuparam a cidade. Mataram Timóteo, que se esconderam em uma cisterna, e também seu irmão Queréias e Apólofanes. Após essa façanha, cantaram hinos e cânticos ao Senhor, que haviam operado grandes prodígios em favor de Israel, concedendo-lhe a vitória. 2. Macabeus, capítulo 11. Decorrido algum tempo, Lisias, tutor e parente do rei, regente do reino, sentindo muito pesar pelo que tinha acontecido, reuniu aproximadamente 80.000 homens e toda a sua cavalaria e pôs-se a caminho contra os judeus. Estava resolvido a transformar Jerusalém numa cidade grega, submeter o templo a um imposto semelhante aos templos pagãos e oferecer em leilão a cada ano a dignidade do sumo sacerdote. Sem refletir no poder de Deus, ensoberbecia-se com a multidão de sua infantaria, seus milhares de cavaleiros e 80 elefantes. Penetrando, pois, na Judéia, aproximou-se de Bet-sur, que é uma praça forte, a cerca de 5 esquenos das vizinhanças de Jerusalém, e sitiou-a. Logo, porém, que Macabeu e os que estavam com ele souberam que Lisias sitiava suas fortalezas, rogaram ao Senhor juntamente com o povo, entre gemidos e lágrimas, para que ele se dignasse enviar um bom anjo para salvar Israel. O próprio Macabeu foi o primeiro a pegar em armas, encorajando os demais a se exporem ao perigo com ele. Para socorrer seus irmãos, atacaram todos com ânimo resoluto. Ainda não se havia afastado de Jerusalém, quando apareceu diante deles um cavaleiro vestido de branco, empunhando arma de ouro. Então bendizeram todos juntos ao Senhor, e repletos de coragem sentiram-se prontos para transpassar não só os homens, mas os mais ferozes animais e até muralhas de ferro. Marcharam, pois, em ordem de batalha, com esse auxiliar enviado do céu, pelo Senhor misericordioso. Como leões, atiraram-se sobre os inimigos, trucidaram 11.000 infantes e 600 cavaleiros, e forçaram os demais a fugir. A maior parte desses feridos sem armas pôs-se a salvo. O próprio Lisias salvou-se fugindo vergonhosamente. Mas Lisias era inteligente, refletiu, pois, na derrota e concluiu que os hebreus eram invencíveis porque Deus poderoso combatia com eles. Enviou-lhes uma proposta em condição justa, prometendo-lhes persuadir o rei a tornar-se amigo deles. Macabeu aceitou todas as propostas de Lisias, vendo nisso apenas utilidade,
porque tudo o que ele mesmo pediria por carta a Lisias em favor dos judeus, o rei considerara. Eis em que termos Lisias escreveu aos judeus. Lisias ao povo judeus. Saudações, João e Absalão. Vossos mensageiros entregaram-me vossas propostas e rogaram-me que as cumprisse. Expus, portanto, ao rei tudo o que devia comunicar-lhe, e ele anuiu tudo o que era possível. Se vós, pois, permanecerdes nessas boas disposições para com o Estado, continuarei doravante a obter-vos favores. Eu incumbi vossos mensageiros e os meus de tratarem convosco as cláusulas da proposta e os pormenores. Passai bem. Ano 148, aos 24 do mês de Dioscoro. Era esse o conteúdo da carta do rei. O rei Antíoco e seu irmão Lisias, saudações. Tendo partidos nosso pai, para junto dos deuses, desejamos que os povos que pertencem ao nosso reino possam dedicar-se tranquilamente aos seus negócios. Soubemos, no entanto, que os judeus resistem em adotar os costumes helênicos, conforme a decisão de nosso pai, mas preferem conservar suas tradições e pedem que lhe deixem seus costumes. Querendo, pois, que esse povo viva igualmente em paz, decretamos que o templo lhe seja restituído, ou que possam viver segundo as leis de seus antepassados. Farás bem em lhes mandar mensageiros para concluir a paz com eles, de modo que, conhecendo nossas intenções, fiquem tranquilos e voltem sem receio aos seus afazeres. Eis a carta do rei ao povo judeu. Rei Antíoco ao conselheiro dos anciões e aos demais judeus, saudações. Fazemos votos que estejais passando bem. Também nós estamos com boa saúde. Com todos Menelau, que desejais retornar aos vossos negócios, a todos os que vierem para meio deles até o dia 30 do mês de Xântigo, eu estenderia a mão, permitindo também aos judeus que usem seus próprios alimentos e sigam seus costumes como outrora. Nenhum deles será molestado por transgressões passadas. Incumbiu-me Menelau de ir tranquilizar-vos. Passai bem ao 148, no dia 15 do mês de Xântico. Do mesmo modo, os romanos enviaram aos judeus uma carta nesses termos. Quinto Menênio e Tito Manil, legados romanos ao povo judeu, saudações. Damos nosso assentimento a tudo que Lisias perante do rei vos ortogou. Quanto ao que ele julgou necessário submeter ao rei, envia-nos alguém sem demora, a fim de que, após um exame, possamos falar-lhe de modo mais vantajoso para vós. Porque vamos para Antíoca, apressai-vos, pois em nós enviar em mensageiros para que saibamos bem quais são vossos desejos. Passai bem. Ano 148, no dia 15 do mês de Xântico. 2 Macabeus, capítulo 12. Concluídos esses tratados, voltou Lisias para junto do rei, e os judeus voltaram aos trabalhos dos campos. No entanto, os chefes militares locais como Timóteo e Apolônio, filhos de Geneu, bem como Jerônimo e Demofontes, e além desses o cipriarca Nicanor, não lhes davam trégua nem os deixavam viver em paz. Por outro lado, os habitantes de Chope praticaram a seguinte infâmia. Convidaram os judeus, que habitavam entre eles, a subirem com suas mulheres e filhos para barcas que eles haviam preparados. Não davam a entender qualquer má intenção escondida, mas parecia proceder segundo uma decisão votada pela cidade. Os judeus, pacíficos sem suspeitarem, anuíram, mas quando chegaram ao alto mar foram afogados em número de 200, pelo menos. Mal soube Judas do crime praticado contra a gente de sua nação, convocou seus homens. Depois de ter invocado a Deus justo, o juiz foi contra os carrascos de seus irmãos e de noite ateou fogo ao porto, incendiou as embarcações e passou ao fio de espadas que ali se haviam refugiado. Com a cidade mesmo estivesse fechada, afastou-se, mas com a intenção de voltar e exterminar todos os habitantes de Jope. Por outro lado, informado de que os habitantes de Jâmia queriam tratar do mesmo modo os judeus que viviam com eles, atacou-os naquela mesma noite e incendiou o porto e a esquadra. De Jerusalém, que dista 240 estádios, podia-se observar o clarão do fogo, percorridos já 9 estádios no seu avanço contra Timóteo.
lançaram-se contra eles os árabes em número de pelo menos 5.000 a pé e 500 a cavalo. Travou-se um combate violento, mas com a ajuda de Deus os soldados de Judas venceram-nos. Vencidos, os árabes lhe pediram paz, prometiam dar gado aos judeus e os auxiliariam com outras maneiras. Crendo que na verdade eles poderiam ser inúteis, Judas aceitou a paz. Poderiam ser úteis. Judas aceitou a paz com eles e concluída esta, regressaram às suas tendas. Em seguida atacou Judas uma cidade forte chamada Caspim, cercada de muralhas habitadas por mistura de povos. Confiados na firmeza de seus muros e na abundância de suas provisões, os sitiados mostraram-se excessivamente grosseiros contra as tropas de Judas, lançando-lhes injúrias, blasfêmias e palavras ímpias. Judas, juntamente com os seus invocaram o grande Senhor do mundo, que no tempo de Josué derribou os muros de Jericó, sem ariete e sem máquinas de guerra. Depois, investiram furiosamente contra a muralha. Uma vez senhores da cidade, pela vontade de Deus, praticaram uma horrorosa carnificina, a ponto de um tanque vizinho com a largura de 2 estádios parecer cheio de sangue, e ali se derramou. Dali, após uma marcha de 750 estádios, chegaram a Caraca, onde habitavam os judeus chamados Tubianos. Não encontraram ali, todavia, Timóteo. Ele tinha se retirado sem ter conseguido nada, mas deixara num posto uma guarnição muito forte. Dositeu e Sosipratro, que comandava as tropas de Macabeu, foram atacar esse posto fortificado e mataram todos os homens que Timóteo ali havia colocado. Isto é, mais de 20.000. Macabeu dividiu então seu exército e confiou a cada um deles uma parte. Em seguida foi contra Timóteo, acompanhado de 120.000 infantes e 2.500 cavaleiros. Logo que teve conhecimento da chegada de Judas, Timóteo conduziu as mulheres e crianças e a bagagem para o lugar chamado Carnion, porque era um lugar tornado inexpugnável pelos desfiladeiros e de acesso muito difícil. Quando apareceu o primeiro exército de Judas, o terror apoderou-se logo dos inimigos, porque aquele que vê todas as coisas manifestou-se a seus olhos. Puseram-se imediatamente em fuga desordenada, ferindo-se constantemente uns aos outros e traspassando-se com as suas próprias espadas. Judas perseguiu encarniçadamente esses malfeitores, matando e massacrando até 30.000 homens. O próprio Timóteo caiu nas mãos dos soldados de Doristeu e Sosipatro, aos quais pediu com grandes instâncias deixá-lo partir são e salvo, porque tinha em seu poder os pais e mesmo os irmãos da maior parte deles que podiam ser maltratados. Dava-lhes numerosas garantias e prometia libertar seus prisioneiros sem lhe fazer mal. E com isso soltaram-no para salvar seus irmãos. Em seguida, Judas atacou Carnion e o templo de Atargates e massacrou 25.000 homens. Depois dessa perseguição e matança, conduziu suas tropas diante de Efron, cidade fortificada, onde havia Lisias e gente de todas as nações. Jovens robustos, colocados em frente à muralha, defendiam-na valentemente, enquanto dentro haviam grandes provisões de máquinas de guerra e projéteis. Os judeus invocaram o soberano que tem o poder de aniquilar as forças dos inimigos. Tornaram-se senhores da cidade e mataram ali 25.000 homens. Dali partiram eles para alcançar a cidade de Citópolis e 600 estádios de Jerusalém. Todavia os judeus que habitavam ali atestaram que os citopolitanos haviam usado de benevolência com eles e os havia tratado com deficiência no tempo da perseguição. Judas e os seus agradeceram, pois, a esses e os exortaram a preservar essas disposições para com os de sua raça. Em seguida entraram em Jerusalém, porque a festa das semanas se aproximava. Passada a festa de Pentecostes, foram contra Gorgias, chefe militar da Idumeia. Este saiu-lhes ao encontro com 3.000 infantes e 400 cavaleiros. Travou-se uma batalha na qual pereceram alguns judeus. Dositeu e um dos seus cavaleiros de Baquimó
muito corajoso, apoderou-se de Gorgias, retendo-o pela clamídia, arrastando-o à força a fim de capturar vivo o maldito. Quando se precipitou sobre ele um cavaleiro da Trácia, que lhe decepou um ombro, e Gorgias fugiu para Marisa. No entanto, as tropas de Esdrin, que combatiam há muito tempo, achavam-se fatigadas. Então Judas suplicou ao Senhor que se mostrasse seu aliado e os guiasse no combate. E começando a entoar cânticos na língua pátria e lançando gritos de guerra, atirou-se subitamente sobre os soldados de Gorgias e obrigou-os a retirada. Depois disso, reunindo seu exército, Judas alcançou a cidade de Odolam, e chegando até o 7º dia da semana, purificaram-se segundo o costume e celebraram ali o sábado. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário para pô-los na sepultura, ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jamia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Bendizeram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhes o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando a evitar qualquer transgressão ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida organizou uma coleta enviada a Jerusalém, cerca de 10.000 dracmas, para se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão o superfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas.